O capitalismo acabou. No capitalismo, seu papel era bem definido, né? Você era uma unidade de produção e também uma unidade de consumo, trabalhador e consumidor. Aí vem outro sistema chamado tecnofeudalismo. E nesse a sua relação muda, seu papel é outro. Você agora é um servo. E essa, claro, é uma má notícia para qualquer um de nós que, independentemente de qualquer ideologia, acredite num mundo em que a gente possa ser um ser humano, né? Enfim, essa é a ideia que está em Tecnofeudalismo, livro do Yanis Varoufakis, nome que eu estou condenado a sempre pronunciar errado. Esse é um economista grego, já usei como referência em outros conteúdos, dessa vez o propósito é mais humilde, mais simples. É só avisar que esse livro está disponível em português brasileiro desde abril. É um texto muito importante e eu ousaria prever que ele vai envelhecer muito bem, porque antecipa, entre outras coisas, essa transição muito brusca pela qual o mundo está passando nesse momento, né? E aí, para apresentar essa visão de mundo do Yanis, eu encontrei aqui no YouTube uma espécie de sumário muito bem editadinho das ideias dele. Deve ter sido feito por algum fã, né? É daqui que eu vou tirar o que o Yanis diz sobre o nosso querido Sul Global, o ex-terceiro mundo. Fomos promovidos. Esse é o tema do meu último livro. Temos agora um novo sistema. Eu chamo de tecnofeudalismo, um estágio pós-capitalista e ainda pior que o capitalismo. É um sistema que fragmenta a política e a política acaba tendo menos capacidade de se reproduzir do que o próprio capitalismo. E por isso, e essa é a minha resposta à sua pergunta que foi tão sucinta, isso gera a sensação de que o Ocidente está acabado. Só que é como um dragão ferido. Quanto mais ferido, mais ele se debate. E mais perigoso ele se torna para quem vive dentro dele ou perto dele. Principalmente perigoso para o sul global. Ou seja, o Brasil está numa posição muito perigosa nesse momento de transição global. E os exemplos estão por toda parte, né? Mais Yannis. A Ucrânia é a prova máxima de que é muito perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas ainda mais perigoso ser seu aliado. Os Estados Unidos usaram a Ucrânia para manter a Europa subjugada. Deixaram Putin aterrorizar a Ucrânia, com razão ou não, ao ponto dos europeus aceitarem o militarismo e desviarem recursos escassos para gastos armamentistas que são inúteis. E claro, os Estados Unidos assumiram o controle da Ucrânia. Basta ver o acordo do Trump com o Zelensky. A Ucrânia virou uma colônia dos Estados Unidos e ainda perdeu parte do território, cerca de 20%, para a Rússia do Putin. Qual é a mudança tão marcante do capitalismo para o tecnofeudalismo? O que difere essas duas maneiras de organizar a vida? Só para começar, né? Não tem mais mercado. Se você só puder comprar numa Amazon da vida e se essa Amazon da vida implementa um algoritmo para maximizar os lucros, para prever o máximo que você pode pagar em cada produto, isso não é mercado. Isso é absolutamente outra coisa. Da mesma forma, lucro também virou uma coisa do passado. A moda agora é namorar pelado, não. A moda agora é extração de renda, que é uma coisa muito mais pornográfica que lucro e que namorar pelado juntos. Sobre o que eu chamo de tecnofeudalismo, que considero crucial, temos uma nova forma de capital e ela é diferente de todas as outras formas de capital que já existiram. Veja, todas as formas anteriores de capital, desde o início da história, sempre foram meios de produção produzidos. Algo que você fabrica para fabricar outra coisa. Um anzol, por exemplo, para pescar, um tear a vapor para tecer tecidos, um robô industrial para montar carros. E esse sempre foi o padrão do capital, um bem produzido para produzir outros bens. Mas o que vive dentro da tela, com a qual eu estou falando com você agora, o que está conectado à nuvem, aos algoritmos, aos bots de inteligência artificial, isso é diferente. Esses elementos também são meios produzidos, mas não para a produção de bens, e sim para modificar comportamento humano. E quem detém a posse disso, do que eu chamo de capital de nuvem, detém um poder direto sobre nós. Um poder exorbitante, um poder que o Henry Ford nunca teve, que o Rupert Murdoch nunca teve, que nenhum ditador nunca teve.
Esse poder substitui os mercados por feudos digitais ou feudos da nuvem, como a Amazon, a Uber, a Airbnb, plataformas que parecem mercados, mas não são. E também substituem o lucro por aluguéis digitais, rents, porque, sejamos francos, o Jeff Bezos não se importa com o que você compra na Amazon. Ele cobra 40% de tudo que é vendido lá sem produzir nenhum desses produtos. E esse dinheiro vem diretamente do fluxo de renda da sociedade. É altamente desestabilizador para a macroeconomia. E só existem dois grandes centros para esse capital de nuvem: Estados Unidos e China. Isso explica, em grande parte, a nova Guerra Fria entre os dois. E por fim, a China. O que é a China, que emerge como alternativa nesse momento de transição global? A perspectiva dele é, ao mesmo tempo, elogiosa e crítica. A China é um experimento notável em andamento. Eu tive lá várias vezes e o que eu vejo me deixa muito otimista. Não totalmente otimista, mas, comparado a outros lugares, acho fascinante. Por um lado, você está completamente certo. Existem limites inaceitáveis para a liberdade de expressão, autoritarismo, pessoas na prisão por causa de suas crenças, coisas totalmente inaceitáveis. Só que, ao mesmo tempo, se você entrar em qualquer prefeitura de Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Pequim, prédios enormes nessas grandes cidades, você vai ver salas de conferência no térreo muito grandes, e lá ocorrem debates barulhentos com cidadãos, assembleias, cidadãos de dentro de assembleias cidadãs. Existe uma democracia local frenética e barulhenta acontecendo na China, algo impensável na Europa. E essas assembleias realmente redigem leis que regem suas vidas municipais. Ou seja, no nível municipal e regional, tem muito mais democracia na China do que tem na Europa ou nos Estados Unidos. Quero encerrar com um aviso irônico de que tecnofeudalismo está à venda na Amazon por R$ 56. E se você se assustou com esse modelo de vídeo aqui muito mais simples, com menos roteiro, com menos edição, eu quero dizer que ele normalmente é reservado para os nossos apoiadores, né? Essa seção autodesenvolvimento, cujo nome faz com que eu seja acusado de candidato a coach, essa seção é para os nossos apoiadores. Você pode colar com a gente, ser membro do clube de canais, mas daquele jeitinho, né? Como sempre. Só se você quiser. Esse aqui eu fiz para geral porque achei que era importante para todo mundo e também naquela intenção, né? De te mostrar como é que é aí a vida de quem apoia o canal. Mais ou menos como o traficante que dá a primeira dose de graça. Ih, rapaz, essa comparação não ficou bonita, né? Valeu!